Estamos de volta hoje frente a frente com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Patrícia Sanfelice. Para entrevistá-la estão conosco os jornalistas Débora Eli, repórter do Jornal Zero Hora, Marcelo Coelho, apresentador do SBT Rio Grande, e Ludwig Larré, representante do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. Você pode comentar, curtir e compartilhar em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/frente a frente. Débora, tu tinhas uma perguntinha no final do primeiro bloco, te passo a palavra. Obrigada, doutora. Ia lhe perguntar, como a senhora já referiu anteriormente, a terceirização hoje não tem uma lei específica no Brasil, né? Ela é regida pela súmula 331 do TST. Isso não acarreta uma insegurança jurídica para o trabalhador terceirizado? A súmula do TST, ela surgiu justamente porque a terceirização se impôs, né, como uma realidade, e aí começaram a surgir questões na justiça relativas aos trabalhadores terceirizados, e isso se deu especialmente ali a partir da década de 90, fazendo com que então o tribunal sumulasse seu entendimento. O que ele fez? Ele editou uma súmula dizendo que na situação, quando que era admitida a terceirização, quando não era, e quais seriam suas consequências básicas. Por que o tribunal fez isso? Para tentar justamente tirar a insegurança jurídica de que cada julgador decidisse de um modo. Então ele demonstrou ali, bom, não temos uma legislação, então vamos... O Tribunal Superior do Trabalho entende, por exemplo, que é irregular a contratação de trabalhador por interposta pessoa. Não admite a intermediação de mão de obra. Admite a terceirização apenas nas atividades meio especializadas e nas atividades de conservação, limpeza e vigilância. Isso retirou a insegurança jurídica nesse aspecto, de que eu sei dizer o que, em tese, eu saberia referir o que é terceirização admitida e o que seria irregular intermediação de mão de obra. O problema, e aí sim, acredito que temos uma insegurança jurídica bastante grande, é a caracterização dessa atividade meio e atividade fim, porque são conceitos absolutamente genéricos. Eu tenho uma forma de definir. Atividade fim é aquilo que está vinculado ao objeto da empresa, ao objeto final dela, o seu papel que ela pretende desempenhar. Então, vou usar um exemplo, até que é um exemplo próximo, que é um exemplo do setor calçadista, aqui do Vale dos Sinos. O objeto de uma indústria que fabrica calçados é o calçado. Então, eu tenho que isso seria o seu objeto final. Porém, eu tenho toda uma cadeia produtiva até eu chegar na produção do calçado. Então, eu digo isso porque trabalhei no setor ali, na Procuradoria do Trabalho em Novo Hamburgo. Como é que fica a questão, por exemplo, de quem faz a ponta de metal do sapato, ou quem faz a costura da palmilha? Isso tudo está dentro da cadeia produtiva, mas é atividade meio ou é atividade fim? Porque ali a gente tem uma realidade até de quarteirização, que transcende, ou seja, a empresa terceiriza e aquela terceirizada terceiriza, que é o que a gente chama de fenômeno da quarteirização. E daí o que a gente vê lá na ponta do quarteirizado? Crianças trabalhando, crianças costurando as palmilhas. A gente tem isso, notícia de várias situações desse tipo. Então, sim, nesse aspecto, uma intensa insegurança jurídica. E na sua visão, então, qual é a solução para resolver esse impasse e essa chamada insegurança jurídica? A solução seria restringir a situação, as figuras de terceirização e não ampliar. Se eu estou percebendo, e acredito que quem trabalha na área, de um modo geral, percebe que a terceirização precariza, porque ela dificulta o acompanhamento do processo da mão de obra e do processo produtivo. Até eu chegar lá na ponta quarteirizada, olhe todo o caminho que eu precisei fazer. E eu estou falando isso como órgão que tem também um papel investigatório, né? O Ministério Público do Trabalho vai investigar essas situações. A gente tem todo um percurso para chegar e nesse percurso a responsabilidade vai se diluindo. E muitas vezes quando eu chego no responsável ele já não existe mais. E aí eu tenho um grupo, às vezes significativo de trabalhadores que foi deixado ao alvedrio da própria sorte, que não teve salário pago, que não teve verba rescisória paga, a empresa simplesmente desapareceu. Isso acontece com muita frequência. Nós temos N situações desse tipo concretizadas nas empresas de vigilância, por exemplo. Elas desaparecem. São empresas de fundo de quintal que se constituem, os sócios se locupletam e elas somem. E os trabalhadores que fizeram o seu trabalho, estiveram lá prestando vigilância para as mais diversas instituições, ficam dependendo da justiça
para receberem aquilo que deveria ter sido pago desde o início. Essa é uma realidade. A senhora tem alguma informação a respeito da situação no Brasil, ou talvez no Rio Grande do Sul, sobre empresas que são contratadas por empresas maiores, algumas até públicas mesmo, para empregar os profissionais? E aí acontece uma mudança de cargo executivo, né? Elege-se um novo presidente daquela estatal. Aí entra um novo cargo lá, político normalmente. Aquela empresa que contratava anteriormente os funcionários, ela de uma hora para outra, ela entrou em falência. Cria-se uma massa falida ali, ela está devendo toda a rescisão contratual, né, trabalhista para os funcionários e pronto, vai lá e cria outra, e assim vai, esse efeito dominó. Isso, com a terceirização, parece que fica homologado. Oi? Não é? Fica homologado isso. Eu queria dizer, fica fácil. Oficializa, né? E isso, assim, isso não é uma coisa que vai surgir, isso é uma coisa que já existe. Já existe e vai ser. E que a intensificação da terceirização só vai fazer com que isso se intensifique. Mas nós temos medidas de garantia que o projeto de lei prevê. Elas não alteram em nada o quadro fático. Garantias eu já tenho hoje na legislação. Existe responsabilidade da contratante já hoje. O próprio tribunal já reconhece isso. Então eu tenho essas garantias. Que diferença faz eu tê-las escritas num papel, se na verdade, no fato concreto, eu não vou alterar nada? Eu só vou ampliar esse leque de possibilidades de instabilidade da relação laboral. Onde que está, então, a intensificação também da fiscalização, para que se possa ir até o fundo? Eu quero ampliar, então eu tenho que dar condição de ver se essas empresas todas novas que vão surgir, que vão se estabelecer e que vão passar a fazer uso desse modo de contratação, se elas estão agindo corretamente. Cadê a intensificação do Estado? Não há uma intensificação correlata. Não há um engrandecimento dos órgãos fiscais, do Ministério do Trabalho e Emprego, para que ele possa ir a esses lugares e ver. Pelo contrário. Então, a quem interessa isso, né? Qual é quem estará sendo beneficiado com essa medida? Sem levar Patrícia, desculpa, perdão. Em termos de resolutividade, de atendimento da demanda do trabalhador, como vai se refletir na estrutura do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, a adequação a essa nova relação entre responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária na interação das relações entre empresa terceirizada, empresa contratada e os trabalhadores? A estrutura do Judiciário vai conseguir atender a demanda dos problemas que vão advir desse novo quadro? Olha, de algum modo a gente precisa atender, porque essa é a nossa função constitucional, seja do Poder Judiciário, seja do Ministério Público do Trabalho. Mas a estrutura hoje existente já está assolada. Vejam, eu referi o número antes, 1.500 denúncias só no ano de 2015, fora tudo que tem chegado a todo ano. A gente tem um aumento perceptível por números de 20% por ano de demandas para a instituição do Ministério Público do Trabalho. O Poder Judiciário, embora eu não tenha números efetivos, específicos, tenho certeza que não é diferente. São 10 por dia, 1.500 em 5 meses. Nossa. É muito, né? Se a gente for pensar que a gente está falando de irregularidade, de descumprimento da lei, é muito. A gente está falando de um universo, e a gente está falando de Rio Grande do Sul. Sendo que tem aquelas que não chegam, né? Exato. E veja, a gente está falando de Rio Grande do Sul. Coloca isso em Brasil. Que número eu tenho no Brasil? E o Rio Grande do Sul, tido como um estado com uma melhor condição do que muitos estados brasileiros que, de repente, as denúncias nem chegam. Que é o caso, por exemplo, das pessoas que estão submetidas à condição de trabalhador análogo a escravo e que estão presos lá no interior de uma fazenda no Maranhão ou no Mato Grosso. Esses trabalhadores nem conseguem chegar até os órgãos públicos. O que eles conseguem muitas vezes é fugir dessa condição e procurar a pastoral da terra da cidade mais próxima, depois de caminhar quilômetros. Mas entendem que a gente não pode admitir esse número como razoável. É um número de descumprimento à norma vigente.
é necessário, se a norma existe, ela existe para ser cumprida. Claro, a gente sabe, a gente vive num universo que não é ideal, então ela eventualmente é descumprida. Até por isso que existem os órgãos fiscais, investigatórios, julgadores, para que se possa apreciar esse tipo de situação. Mas será que a gente pode admitir que 1.500 situações no Rio Grande do Sul de irregularidades laborais ocorram? Claro que não vão ocorrer as 1.500, mas que se tenha notícia, eu acho um número que é bem preocupante. A senhora se referiu antes que as empresas terceirizadas costumam ser empresas menores, com menor poder aquisitivo, menor estrutura, enfim. Quando essas não cumprem com as suas obrigações trabalhistas, como funciona hoje? O trabalhador pode vir a buscar a responsabilidade da empresa que contratou a terceirizada? Sim, eu acho que é isso que o senhor Larrea estava se referindo, né? Que a gente tem essa questão, só que onde que ele vai buscar isso? Na justiça, certo? Aquele direito que deveria ter sido adimplido no curso da relação laboral, como todos nós que somos trabalhadores, esperamos no final do mês ter o nosso salário depositado. Quando a gente quer tirar férias, a gente espera que a gente tenha esse direito respeitado. Esse trabalhador não teve. Ele vai buscar de quem? Da Justiça do Trabalho. Ele vai fazer uma denúncia no Ministério Público, eventualmente, mas ele vai buscar o seu direito particular na Justiça. Aí ele já vai ter toda a demora por causa do excesso de demandas e durante todo esse período, quem é que atende esse trabalhador? Né? Ele pode buscar, a responsabilidade existe. Hoje mesmo, a gente já tem a possibilidade de perseguir a responsabilidade solidária, embora ela esteja especificada no projeto de lei como algo definitivo. Então, a responsabilidade da empresa é solidária. Não precisa mais discutir isso. É solidário. Hoje a gente ainda tem que fazer uma argumentação, mas a justiça já está sendo bastante consolidada no sentido de reconhecer. Mas que caminho que eu tive que fazer novamente aí, né? Para chegar na resposta de algo que deveria ter sido natural, que é o salário. Que é o pagamento do salário. O respeito à jornada de trabalho. O pagamento da verba rescisória. Eu fui demitido. E eu não recebi minhas verbas. Isso é extremamente comum. Aí eu vou assolar a Justiça do Trabalho, vamos supor que seja uma empresa, vamos supor que não seja uma empresa muito pequena, porque às vezes elas não são empresas pequenas, elas são empresas inidôneas. Vamos pensar que seja uma empresa, sei lá, eu com 100 trabalhadores. São 100 demandas que eu vou propor na Justiça para pedir aquilo que deveria ter sido pago naturalmente pelo fim do contrato. Então é uma situação bastante complexa e eu acho que a aprovação do projeto de lei tende a fazer com que isso ainda se torne mais difícil, mais complicado. Eu ia citar um exemplo aqui do que aconteceu agora, com todas as denúncias envolvendo a Petrobras. Em todo o país, estima-se que mais de 100 mil trabalhadores perderam empregos por conta dos contratos que não foram cumpridos ali, enfim, das empresas entrarem no rol lá de empresas denunciadas no esquemão, né, no petrolão. 100 mil trabalhadores, cuja relação de trabalho era essa, a maior parte terceirizada. Então, me parece um momento totalmente inoportuno jogar uma discussão dessas. Eu não vejo outro objetivo senão moeda política, para você jogar nessa altura dos acontecimentos uma discussão que foi aprovada às pressas, no apagar das luzes na Câmara dos Deputados, agora está no Senado e, com todo respeito, o senador Renan Calheiros senta em cima da discussão, vai abrir isso e vai talvez tirar o proveito disso, como só vai acontecer no Brasil, né? Tudo vira discussão política, que ele puxa e afrouxa político. E é interessante pensar que é um projeto de 2004. Né? Então, voltou por quê nesse momento? A questão não é nova. A questão não é nova. A terceirização está estabelecida como uma realidade e se intensificou a partir da década de 90. Então, exatamente. Por que agora essa necessidade desenfreada de regulamentar de um modo abrangente, sem nenhum tipo de limitação, algo que sabidamente causa prejuízo à classe trabalhadora? E vai causar um prejuízo que a gente não sabe dimensionar. A gente só pode projetar. Sim. Mas a gente não tem como avaliar o efeito nefasto que isso vai ter sobre o nosso país. O que a senhora acha que o trabalhador deve fazer nesse momento? Assim? Manifestar de que maneira? Fazer o quê? Ir para a rua? Não, a terceirização? Tomar conta, se informar, assistir o programa, enfim, né, para se orientar? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter discussões sérias sobre o problema. A gente precisa, antes de difundir uma informação, se informar de fato sobre a veracidade daqueles dados, procurar conhecer os dois lados, sabe? Procurar ouvir o argumento de um lado, ouvir o argumento do outro. Eu acho que quanto mais a imprensa exercer esse papel de difundir esse debate, ela vai estar colaborando muitíssimo com a conscientização da população, porque infelizmente o que a gente percebe hoje é uma banalização da discussão.
assim como quase todas as pessoas do planeta, eu tenho Facebook. E aí a gente começa a ver que as discussões são pueris, são banais, não existe... Passionais, né? São passionais, só que o objeto da paixão é desconhecido, né? Você não sabe do que você está falando. E isso, como é que a gente pode tomar uma decisão sobre algo que tem efeitos que a gente não sabe medir, se a gente não tem conhecimento sobre isso? Então, é fundamental que, antes de qualquer coisa, as pessoas e os trabalhadores, porque serão os mais afetados, se informem. Procurem conhecer o projeto, procurem ouvir o que as pessoas têm a dizer, as pessoas que estão envolvidas com essa questão. Ouçam os dois lados. Eu acho que é importante, a gente só consegue definir algo quando conhece bem a situação. E o trabalhador, sempre que entender que está sendo lesado, tem que se sentir no direito de buscar os seus direitos. A Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, são estruturas do Estado que existem para garantir a regularidade das relações laborais. Então, inclusive o Ministério Público do Trabalho é um órgão único no mundo. Não existe nenhum país que tenha essa estrutura independente, autônoma, porque o Ministério Público do Trabalho é um órgão independente, como o Judiciário. Ele não está vinculado a governo, ele não está vinculado a nenhuma política de governo. Ele existe como um órgão independente. Então, o nosso poder investigatório é amplo, justamente para permitir que as irregularidades sejam combatidas. Então, é um Estado que tem essa preocupação. Só que, claro, quem vai formar isso é o povo brasileiro, né? É o povo que vai permitir, porque a gente não consegue agir no que a gente não conhece. Então, a gente precisa ter notícia. Olha, eu falando das 1.500 denúncias e pedindo que denunciem mais, mas é isso. A gente precisa saber onde estão os problemas para saber onde a gente precisa agir, onde nós precisamos estar, onde o Ministério Público do Trabalho precisa estar. Doutora, frente a todo esse cenário que a gente já traçou aqui no programa, parece que o único beneficiado com a ampliação da terceirização, então, seria o empresariado, o mais forte na cadeia produtiva. A senhora concorda? Sim, e tenho a dizer ainda que talvez diretamente, num primeiro momento, mas eu acho que no fundo todos serão prejudicados, porque os resultados econômicos disso serão talvez bastante negativos. Talvez algumas empresas sejam mais beneficiadas, mas pequenas empresas não serão. Isso não vai trazer uma diminuição do chamado custo Brasil, a meu juízo. A gente não está falando em diminuição, a gente já referiu isso antes, né? A gente não teve nenhuma diminuição de direito. O trabalhador terceirizado tem os mesmos direitos. Alguém vai ter que pagar por esses direitos. Então, cadê a diminuição de encargo? Ou ela não existe, e aí a gente está falando de algo então desnecessário, ou a gente está falando de uma manobra. Sim. Seria mais fácil para o governo estudar maneiras, formas de reduzir a carga tributária que cobra do empresário, que o terceirizado hoje, em vários setores, ele paga isso, ele paga todos os impostos, o imposto de renda, tem tanta sigla, né? ISSL, não é isso? Enfim, os impostos municipais, toda essa carga tributária e com poucos benefícios, muitas vezes recai nos ombros do terceirizado, em muitas atividades de serviço, inclusive a nossa, de jornalistas, no centro do país, isso é comum, Rio de Janeiro principalmente, né? Então, não era mais fácil o governo estudar uma forma de, vamos reduzir a tributação das empresas e não passar essa conta para o trabalhador mais uma vez, como sempre acontece? Exatamente, eu penso que nós temos um custo tributário elevadíssimo, mas o trabalhador não é o responsável por isso. E, portanto, não pode ser o onerado. A gente está, a meu juízo, invertendo a ordem das coisas. A gente está onerando novamente aquele que está na parte mais fraca da corda, né, da cadeia produtiva. Eu tenho outras formas de pensar em melhorias, em fortalecimento da produtividade, e isso passa por investimentos. Investimentos em infraestrutura, investimentos em educação, investimentos na classe trabalhadora. Quanto mais essa classe trabalhadora for fortalecida, melhor é para a produtividade do país. No momento em que eu vou no caminho contrário, eu também estou me colocando numa situação temerária enquanto país, né? Mas, enfim, a gente ainda tem um caminho na aprovação desse projeto, né? A gente tem que passar pelo Senado e tem ainda a necessidade de sanção
da Presidenta da República. Então... 40% das pessoas aqui nessa roda agora são mulheres. Elas ganharam muito, vocês ganharam muito espaço no mercado de trabalho. A terceirização, pelo conta da mulher engravidar e ter direitos direcionados exatamente para essa situação de ela poder ser mãe, né? A terceirização ameaça isso também? Olha, não vou pôr na conta da terceirização. Eu acho que essa é uma ameaça que existe. Por mais, mesmo sem? Mesmo sem, isso é uma realidade, né? Infelizmente, por mais que a gente tenha alcançado, a gente, digo, gênero feminino, né, tenha alcançado um patamar de certa igualdade reconhecida pelo menos constitucionalmente, o fato é que, novamente, estatística mostra que as mulheres ocupam menos postos de comando que os homens e têm um salário, se não me engano, 30% inferior como média. Ou seja, as mulheres ainda hoje, no século XXI, ano de 2015, sofrem discriminação pelo fato de serem mulheres. Então, eu não vou colocar isso na conta da terceirização. Sim. Eu acho que é uma situação que já está contemplada e que é bastante combatida pelo Ministério Público do Trabalho, qualquer forma de discriminação. À medida que as empresas querem tirar esse estímulo à CLT, evidentemente podem contratar mulheres pela terceirização para tentar driblar, né, essa questão enfim, dos benefícios, que são 5 meses, não é isso? De licença, na verdade, licença maternidade. São 120 dias, 120 né, salvo engano, que podem chegar a 6 meses mediante reduções fiscais que a empresa tem. Sim. Se ela expandir a licença maternidade. Isso é um direito adquirido através da CLT. Na verdade, a legislação previdenciária que garante o afastamento em razão da maternidade. Mas, doutora, me parece, desculpa, mas parece que o benéfico da análise desse projeto, aprovação desse projeto na Câmara, agora encaminhamento para o Senado, é um debate na sociedade que até então, sobre um tema que até então não se via e não se ouvia falar a respeito, né? Então, parece que as pessoas estão, ao menos, procurando entender um pouco mais o que é a terceirização e como ela pode afetar, de fato, o mercado de trabalho e a economia brasileira também, né? Sim, e a gente tem a chance de, a partir daí, ter uma resposta bastante positiva, de uma maior conscientização da população com relação a isso. Se servir para isso e a gente tiver a condição de fato, discutir, como a gente está tendo oportunidade agora, em outras esferas, com a participação de pessoas das mais diversas frentes, a gente vai ter aí um fortalecimento da discussão. E eu acredito, sinceramente, que quando essa discussão se fortalece, ela não tem outra resposta, que não a negativa a esse projeto de lei. Doutora, eu acho muito oportuna essa questão que foi levantada pelo Marcelo em relação ao prejuízo que a trabalhadora mulher pode ter, né, diante desse novo recurso que pode barrá-la, né, ou deixá-la de fora de uma seleção em função da possibilidade de uma gestação. Mas nós temos também uma preocupação bastante grande, nós, a categoria dos jornalistas, que de certa forma, mesmo antes da iminente aprovação do PL da terceirização, vivemos diante de um quadro muito semelhante, que são as pejotizações, né, a transformação, e isso tem sido muito comum. Toda semana no Sindicato dos Jornalistas aqui do Rio Grande do Sul, nós recebemos colegas que saem entre aspas, né? São demitidos ou pedem demissão de grandes empresas de comunicação do Estado, vão até o sindicato, fazem a sua rescisão e voltam a trabalhar por essas empresas, claro que motivados pelo empregador na condição de pessoa jurídica, abrindo mão aí de todas as suas garantias, né? E até do próprio amparo da Convenção Coletiva de Trabalho, sem contar a questão de férias, 13º, enfim. Com a aprovação da terceirização, com a liberação da terceirização, eu acho que esse quadro fica muito mais preocupante para nós jornalistas, claro, para todas as categorias, mas o nosso quadro de preocupação com os jornalistas se agrava muito mais. O senhor acredita que a partir desse novo quadro nós enquanto sindicato, porque nós temos obtido muitas vitórias na justiça no momento que nós conseguimos comprovar que mesmo que essa pejotização é nada mais do que uma maquiagem, a relação de trabalho continua acontecendo da mesma forma.
né? Mas a partir da terceirização nós vamos ficar, nós sindicatos, nós representantes dos trabalhadores e também o Ministério Público do Trabalho, de certa forma, de mão atadas para resolver esse tipo de situação causada pela pejotização? Eu acredito que no momento em que eu admito a precarização da relação de trabalho de um modo, eu, de certo modo, já estou me colocando aberto à possibilidade de outros modos de precarização virem também. A pejotização, ela é uma realidade, infelizmente, que a gente tem enfrentado com muita frequência. E a categoria jornalística, de fato, é uma das mais atingidas por isso. E eu acredito que é possível que a gente tenha um aquecimento dessa forma de contratação a partir da lei. Não especificamente por ela, porque a lei da terceirização não aborda a questão da constituição de pessoa jurídica, né? Ela vai tratar sobre a contratação por interposta pessoa de outras pessoas. Mas sim, eu acho que ela pode ser utilizada como um subterfúgio para precarizar ainda mais a contratação do trabalhador nessas condições. A pejotização se fortalece, ou seja, o PJ se torna um eventual terceirizador ainda amparado por tudo isso. Sim, é esse quadro funesto aí que a gente começa a enxergar. E ele se torna bastante, se pode vê-lo no horizonte. Doutora Patrícia, infelizmente nosso tempo esgotou. Eu agradeço muito a sua presença aqui no programa, agradeço a presença dos nossos colegas. Frente a Frente de hoje fica por aqui, agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição. Boa noite.